Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar um pouquinho, então, sobre O Continente, volume 1, de Érico Veríssimo, que faz parte, então, desta grande saga chamada O Tempo e o Vento. Eu tenho nessa edição aqui, que compila O Continente, volumes 1 e 2, nessa edição, e depois tem mais outros 2 volumes com a sequência, mas na verdade são 7 livros, né? A sequência completa seriam 7 livros, e tem, inclusive, uma edição que vocês têm que catar mais ou menos em sebo, assim, para conseguir completar, mas que tem a divisão certinha. Então, no vídeo de hoje eu vou conversar apenas sobre O Continente volume 1, que é a primeira parte do livro aqui, que dá pra ver que eu li apenas a primeira parte por enquanto, e eu fiquei, assim, tão apaixonada por esse livro que eu quis trazer um pouco das minhas impressões pessoais, algumas reflexões e alguns materiais de apoio que eu encontrei também em relação a essa obra aqui de Érico Veríssimo. Na verdade, o vídeo vai ser praticamente uma tentativa de convencê-los a ler esse livro, porque eu realmente fiquei, assim, abismada e muito surpresa positivamente, porque eu não esperava que eu fosse amar tanto este livro, amar tanto a escrita de Érico Veríssimo, embora algumas pessoas tenham me dito, olha, eu acho que você vai gostar, lê Érico Veríssimo, leia logo. Enfim, estou aqui para dizer que realmente as pessoas estavam certas, as pessoas que me recomendaram o Érico, me recomendaram este livro, estavam completamente certas. E eu posso dizer já que, pelo menos em relação ao Continente volume 1, que o Érico é o meu romancista brasileiro preferido. Então, assim, terminei essa primeira parte já com essa sensação. Então eu quero muito continuar a saga. Eu não sei se eu vou ter condições de encaixar, porque o primeiro volume aqui já, o Continente volume 1, foi um pouco difícil. Eu acabei lendo com várias coisas ao mesmo tempo e talvez não tenha aproveitado tanto assim a leitura, mas eu fiquei tão apaixonada que eu não conseguia largar. Então foi uma leitura que eu fiz um esforço muito grande para conseguir encaixar junto com as outras, justamente por ter me apaixonado tanto pela escrita, pelo enredo, enfim. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre isso hoje. Queria começar comentando com vocês que tem 3 grandes acontecimentos históricos e políticos da história do Brasil que permeiam aqui o Continente volume 1. E para isso eu vou trazer ao meu auxílio a história do Brasil pelo Pedro Calmon, que aqui tem 3 volumes específicos que eu trouxe para comentar um pouquinho com vocês esses períodos, porque eu acho que vale muito a pena a gente procurar um pouquinho sobre eles, porque O Tempo e o Vento vai ser uma saga fictícia que vai contar a história, né, da família Terra Cambará, mas vai ter tanta informação histórica sobre o Brasil, e eu acho que essa foi uma das coisas que eu mais fiquei assim, por que eu não li isso antes, sabe? Porque o Érico conseguiu fazer aquilo que eu amo muito na literatura, que é te contar uma história fictícia que vai te deixar extremamente instigado a ler, ao mesmo tempo que ele te ensina sobre a história do seu país e sobre os costumes de uma determinada região, de um determinado povo. Ele consegue fazer isso assim com uma maestria, de uma forma sensacional, enfim. Comentando um pouquinho, então, sobre os 3 grandes momentos históricos que são inseridos aqui nesta obra. E, para falar a verdade, a saga inteira, eu já dei uma olhada nisso, até porque as minhas edições vêm com uma cronologia no final, vai até Era Vargas, assim. Então, até o final da saga, O Tempo e o Vento, você consegue praticamente ter um panorama da história do Brasil inteira. Porque vai começar com as explorações de Portugal, com a colonização, com a tentativa de criar um povo, né, criar uma identidade, depois vai passar pelo Império, vai passar pela proclamação da República, e então vem os governos republicanos posteriores. Inclusive, uma coisa que já dá para comentar em relação até aos fatos históricos é que esse livro não é linear, então ele vai pulando de anos e núcleos de personagens a cada capítulo. E os capítulos são curtos, assim, mas você acaba se emaranhando nessa teia de informações que o Érico vai construir, porque o livro não vai te dar uma sequência, né? Ele vai te trazendo para cá e para lá conforme a narrativa vai se desenvolvendo. Que também eu achei muito interessante. E ele vai começar o livro, os primeiros capítulos vão se passar já com a família Terra Cambará constituída, já no período ali da proclamação da República, em que houve a tentativa de revolução federalista no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre especialmente, e depois ele vai desenrolando a história dos Terra, depois a história dos Cambará, e vai juntando essas 2 famílias que constituem o grande núcleo aqui do livro, né? Então ele vai começar justamente na Revolução Federalista, e aqui o Pedro Calmon vai falar um pouquinho sobre isso, porque o primeiro presidente republicano que a gente teve, então, foi o Deodoro da Fonseca, e depois tem Floriano Peixoto, que curiosamente deu nome aqui à minha cidade, que eu moro hoje em dia, que é Florianópolis, foi uma homenagem a ele, sendo que
Floriano Peixoto foi responsável por uma série de fuzilamentos, coisas terríveis que aconteceram aqui em Florianópolis, mas enfim, né? E ele vai comentar aqui sobre o Sul em armas, é justamente esse capítulo aqui da história do Brasil do século XX, a República e o Desenvolvimento Nacional. E ele vai explicando aqui, nesse início do livro, sobre a tentativa de Floriano Peixoto e da República Brasileira, de uma forma geral, de ter o apoio de todos os estados, todas as províncias que estavam formadas já, né? Então, a despeito da derrubada nos estados e da oposição levantada na capital federal contra o vice-presidente, que seria o Floriano, né, que ascendeu depois ao poder, possivelmente não sobreviria à guerra civil se os partidos se acomodassem no Rio Grande, mas se odiavam de morte. Poderia Floriano amainar as paixões, intervindo, ou disso se aproveitou para dividir sem remédio os beligerantes com a vitória dos republicanos? O emissário que mandou a Porto Alegre lhe deu a impressão dos fatos. Embora em minoria o castilismo, nas suas fileiras militavam os correligionários autênticos de Floriano, pois os contrários, chefiados por Gaspar da Silveira Martins, numa mistura de dissidentes, e aqui vai ter velhos republicanos, restauradores, deodoristas, enfim, um grupo bem diversificado, não dá para identificar um dualismo aqui nessa revolta federalista, com o rótulo geral de federalistas, tendo escrito no seu programa a volta às instituições parlamentares, reuniam sob a bandeira nova os inconformados, os descontentes, os reacionários. Para ele se delineou clara a situação. Repondo Castilhos, Júlio de Castilhos, né, deteria a oposição esperançosa dos êxitos federalistas e unificaria de norte a sul à frente dos defensores do regime, contra os que hostilizavam na sua ditadura ou o negavam na sua legalidade. E o interessante da gente começar o livro falando sobre isso é porque a maioria dos conflitos que teremos, tanto no livro quanto na história do Brasil de fato, relacionadas ao Rio Grande do Sul, ao sul do Brasil, se dão muito pela ausência de representatividade do Sul em relação às demandas políticas, né? Então a gente tem um país aqui que é muito focado no eixo Rio-São Paulo, ou, enfim, inicialmente no Nordeste, quando o Império tinha a capital no Nordeste, e, enfim, é muito difícil que o Sul tenha algum tipo de voz ali na política brasileira, e isso se deu há muito tempo e continua se dando esse problema pela vastidão do país e pela ausência de um verdadeiro federalismo, ou seja, a gente tem uma concentração muito grande na União, né, que representa o país de uma forma geral, o país de uma forma completa, de norte a sul, de leste a oeste, enquanto que os estados que poderiam ter alguma representatividade maior, ou pelo menos alguma autonomia, que é o princípio do federalismo, não tem autonomia alguma. E isso sempre foi um problema para o Sul, e isso foi o motivo principal praticamente de todas as grandes revoltas que se tem aqui. O segundo fato histórico marcante que aparece em O Tempo e o Vento é a revolta dos farrapos, né? A Revolução Farroupilha, que inclusive tem alguns reflexos aqui em Santa Catarina mesmo. A gente tem em Laguna alguns memoriais, a casa de Anita Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, que era envolvido nisso, enfim. Aqui no Sul a gente costuma estudar um pouco mais sobre isso por conta dessa importância que tem para a região mesmo, né? E o que o Pedro Calmon vai explicar aqui, né, nesse volume que trata sobre o Império, é que a revolução que explodiu em Porto Alegre a 20 de setembro de 1835 foi como uma fixação das angústias democráticas que, até aí, se tinham desdobrado em certas manifestações de desgosto popular, desavenças de classes, ideais vagos. Pôs à prova a integridade do país. A debilidade do governo central tomara no Rio Grande a forma detestável de uma opressão oligárquica. O protesto dos farroupilhas, exacerbado pelo espírito militar da província, foi-lhe a consequência. Então, basicamente, os partidos que se formaram em 1835 aqui no Rio Grande foram o monárquico, que era chamado de Caramuru, e o republicano, que eram os farroupilhas, e essas designações vão aparecer aqui no Tempo e o Vento, que eram divididos por uma clara separação social. Com o primeiro, o monárquico, estavam os aristocratas do reinado, portugueses, conservadores, que temiam a guerra civil, e com o segundo, os nativistas, os estancieiros que abominavam os preconceitos da corte, por isso tratados de farrapos, farroupilhas, ralé. Os jovens idealistas doutrinados por agitadores entusiastas. Então vai ter essa Revolução Farroupilha também, que foi contra uma instituição de impostos ali que acabou atrapalhando muito esses estancieiros. Então a economia do Rio Grande do Sul também sempre foi muito dominada por esses elementos, né, de pessoas que tinham terras, proprietários de terras, ou aqueles que cuidavam de gado. E isso é bem importante até hoje, né, na economia.
aqui do Sul. Por fim, o último fato histórico relevante é justamente a formação do Brasil. E aqui nós vamos para o segundo volume do História do Brasil, vai falar sobre as riquezas e vicissitudes no século XVIII, porque a gente tem aqui no início da história também o problema da colônia do Sacramento e como teve bastante conflito entre as coroas portuguesa e espanhola em relação àquela região ali, né? Inclusive, algo que é muito interessante de observar é essa influência da cultura espanhola no Rio Grande do Sul, até com palavras que são derivadas do espanhol. E o que o Pedro Calmon vai dizer em relação a esse período é o seguinte: a fronteira do Rio Grande do Sul conservou, pelo resto do século XVIII, o seu aspecto militar, acentuado pelas oscilações dos limites e as incursões violentas que finalizaram com a ocupação das Missões em 1802. As Missões, que é justamente essa região que vai aparecer aqui no livro. E observem que no volume anterior que eu comentei em relação ao Império, fala um pouco dessa formação militar também como algo muito influente. Porque como era um estado limítrofe, né, o último estado do Brasil, necessariamente o Império precisava colocar armas ali naquela região para não ter invasões, e algumas guerras saem dali também. Isso vai ter uma influência até na formação cultural ali daquelas pessoas. Isso a gente vai ver em alguns personagens, homens especialmente, né, como o próprio Capitão Rodrigo. O estabelecimento do Rio Grande em 1737 precedeu a colonização da zona do norte entre a Vacaria e Jacuí, pela necessidade de fechar aos espanhóis a barra da Lagoa dos Patos. Mas vários lagunenses tinham suas estâncias pela Vacaria quando se instalaram no Viamão em 1747 os primeiros casais açorianos, donde se chamar Porto dos Casais, em 3 de dezembro daquele ano, e até 1773, o lugar que foi elevado à freguesia e sede do governo, com a designação de Porto Alegre, vila, capital da capitania em 1808, e aí a formação de Porto Alegre como a capital do Rio Grande do Sul, né? 3 foram, pois, os núcleos de irradiação do povoamento rio-grandense, de Viamão, unindo a Santa Catarina e a São Paulo, pelo caminho dos conventos, os campos e as imensas reservas pastoris da região. Do Rio Pardo, sobre as Missões, a oeste e a fronteira meridional, posto avançado que servia de quebra-mar, em face da penetração guarani hispânica, e de São Pedro do Rio Grande, sobre a costa da Albardão, o velho itinerário da colônia do Sacramento. Então aqui a gente tem essa formação do estado do Rio Grande do Sul sendo explorada muito bem pelo Érico Veríssimo, e impressionante como ele conseguiu fazer toda essa construção aqui, toda essa pesquisa, porque fica muito verossímil. Então a gente tem aqui momentos em que os índios ali que estão sendo catequizados pelos jesuítas especialmente, né, tem que fugir das ocupações espanholas, tem a rixa dos portugueses contra os espanhóis ali, depois tem a rixa dos brasileiros contra os portugueses, que também foi muito influente em vários momentos do Império. O próprio Dom Pedro I sofreu muito justamente por ter nascido português e ele se considerava brasileiro, então ele acaba perdendo apoio político por conta disso também. Tudo isso vai sendo construído pelo Érico de uma forma sutil, mas que a gente consegue aprender muito por conta desse livro aqui. Então, alguns personagens, agora para comentar um pouquinho sobre os personagens e sobre o enredo, né, que aparecem e que são muito marcantes aqui no livro, né? A gente tem o Pedro Missioneiro, que tem origem espanhola e tem origem indígena também, então ele vai ser cuidado ali pelos jesuítas e ele vai acabar aparecendo mais tarde para a família Terra. E ele é um personagem bastante místico, assim, ele tem algumas visões, enfim, é bem interessante. E nessa parte dele vai mostrar muito bem esse conflito entre espanhóis e portugueses e como a decisão vinha muito de cima. Então é muito interessante como o Érico, como um grande combatente das guerras, né, ele se mostra aqui muito contra as guerras, ele vai mostrando como as decisões vinham de cima e a região tinha que aceitar aquelas decisões e os conflitos surgiam ali. Então, não é como se uma lei viesse de qualquer lugar e simplesmente se instituísse sem qualquer conflito, sem nenhum problema para ninguém. Então, isso mostra também as dificuldades da implantação das regras que vinham muito de longe, que vinham das coroas, né? Depois, outros personagens que, inclusive, têm a ver com o Pedro Missioneiro, né? Como a Ana Terra, o pai da Ana Terra, que também é um personagem, assim, a gente fica um pouco de raiva dele, mas entende ele também. E a Ana Terra, que é uma mulher, assim, que sofre muito e, ao mesmo tempo, ela cria uma barreira, assim, uma casca que dá pra ver
ela como uma personagem muito forte aqui no livro, e ao mesmo tempo que ela tem que aceitar a situação de todos aqueles que estão ao redor dela, porque parece que os homens foram feitos para ir para a guerra e para morrerem, assim. Então, o tempo todo as personagens femininas desse livro vão aceitar a guerra e a morte como algo inevitável. E a questão do vento vem muito da Ana Terra, né? Porque foi ela que começou com a frase de Noite de Ventos, Noite dos Mortos, e isso vai passar para a Bibiana Terra, que é outra personagem muito forte também e muito característica, assim. Em determinado momento vai acontecer uma coisa tenebrosa, assim, com a Ana Terra, e ela vai precisar se mudar dali. Então é assim que a família vai acabar em Santa Fé, que é um território ali que está expandindo, e a gente vê a expansão desse território de uma forma muito bem escrita, muito bem formada também pelo Érico. Em determinado momento, a gente vai ter o aparecimento do certo Capitão Rodrigo, que é um personagem, assim, inesquecível, e é um personagem que tem um estereótipo, assim, um protótipo do cara machão, assim, do Rio Grande do Sul, e que anda com faca e fala que isso vai pra guerra e quer ficar com todas as mulheres da região, enfim. Ele é um estereótipo muito interessante e é muito engraçado observar a reação das pessoas em relação a ele, até porque teve muita adaptação, né, de O Tempo e o Vento pra TV, porque ele, assim, é um cafajeste completo, um homem horrível, que é impossível de casar com um homem desse tipo, mas as mulheres, mesmo as que veem adaptação, tem mulheres que leem o livro, assim, e falam como ele era sedutor, mesmo como um personagem fictício aqui. Então imaginem a carga realista que o Érico conseguiu colocar nesse personagem para que mulheres leiam o livro e se sintam seduzidas por esse cara terrível. Mas enfim, é sensacional como ele construiu muito bem esse personagem. Então aqui, basicamente, a gente tem esses dois focos de famílias, porque o Capitão Rodrigo vai ser a origem da família Cambará, e a Ana Terra, a Bibiana Terra, o Maneco Terra, o Juvenal, enfim, são os personagens da família Terra, identificam esse polo. E a família Terra, ela é extremamente ligada à terra, justamente, né? Às estâncias ali, à plantação, e eles querem prosperar ali daquela forma, trabalhando muito direitinho, enquanto que o Capitão Rodrigo, e trazendo toda essa carga para a família Cambará, vai ser muito mais da liberdade, de querer correr o mundo e de ir para guerras e ser extremamente tempestuoso, assim, e irritadiço, enfim. Essa junção das duas famílias vai surgir aqui nessa história e a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa família com seus problemas de formação, né? Porque nós temos aqui duas personalidades completamente distintas. Então é muito legal como ele conseguiu fazer, assim, essa junção de personalidades nos próximos personagens que vão dar continuidade aqui à família Terra Cambará. Outro aspecto que me chama bastante a atenção aqui no livro são as aparições de estrangeiros. Então é muito legal observar a dificuldade dos brasileiros mesmo, que nasceram ali e que, enfim, são descendentes, obviamente, de indígenas e dos paulistas que aparecem muito aqui também, e dos próprios portugueses, mas eles têm uma resistência muito grande aos estrangeiros. Então, em determinado momento, aparece uma família de Portugal aqui e eles conseguem observar a diferença, sabe? Fala dos Açores, que teve uma influência muito grande até aqui em Florianópolis, inclusive, a região dos Açores, né? Dos colonizadores dessa região, como eles eram muito certinhos e queriam ter as suas vendas ali, fazer comércio, ao invés de ter terras. Depois aparece uma família alemã aqui, que traz um contraste muito grande com o jeito brasileiro de se fazer as coisas, porque eles são super organizados, eles têm um jardim muito bonito, e eles trabalham de sol a sol, assim, são muito focados no trabalho, quanto que o brasileiro representado aqui não é tanto assim, ele é um pouco mais emoção, e o alemão, né, a família alemã que aparece ali é muito mais razão. Então, enfim, a gente consegue observar essa formação do brasileiro e esse mix de coisas, mix de culturas que acaba formando o Brasil que nós temos hoje. Então, enfim, basicamente, aqui nós temos um livro que forma a nossa existência, um livro que explica o Brasil, especialmente para o sulista, né, explica qual a formação que se deu aqui no Sul e as dificuldades que nós passamos, especialmente a cultura mesmo do Pampa, a cultura do gaúcho, que é uma cultura que não se tem só no Rio Grande do Sul. Então, aqui no oeste catarinense, especialmente, tem muitas pessoas que parecem mais com gaúchos do que com catarinenses. É uma influência que vai além, né, do estado do Rio Grande do Sul.
Até como eu comentei no meu vídeo em que eu falei sobre os livros brasileiros que eu indico, né? Para mim foi uma experiência bem diferente, porque eu sou do Sul, então eu consegui observar muitas coisas aqui que eu tive contato direto, né? Então é muito legal. Mas eu fico imaginando quão interessante deve ser a experiência do resto do Brasil. Por exemplo, uma pessoa que nunca veio para o Sul, uma pessoa que não tem muito contato com a cultura sulista, deve ser muito legal conseguir observar isso, né? Porque, enfim, nós temos um país muito grande em que a gente aqui do Sul vai ler um livro do Nordeste e vai entender coisas que a gente não consegue entender por ser daqui, ou ler um Guimarães Rosa, por exemplo, para conhecer mais a cultura mineira, enfim. O Brasil é um país muito vasto e ter essa possibilidade de contato com as diferentes culturas por meio da literatura é um grande privilégio. Por isso que eu acho que o Érico Veríssimo merecia muito mais destaque por conseguir trazer essa cultura sulista de uma forma muitíssimo bem escrita e muito bem desenvolvida aqui nesse livro. A terminar e não me estender muito, porque eu já me estendi muito, porque eu me empolgo falando desse livro, essa é a verdade. Queria trazer um pouquinho de crítica literária e teoria também para conversar com vocês. Nesse livro aqui, Érico Veríssimo, Romance da História, tem vários artigos aqui de estudiosos, mas começa com um ensaio e entrevista do Antônio Cândido, que é um grande crítico da história da literatura brasileira, né? E ele fala um pouquinho sobre o Érico aqui, uma coisa que eu achei bem relevante. Falando dos aspectos positivos, há, em primeiro lugar, como já disse, a simplicidade expressiva da sua prosa, que traduz uma visão íntegra e correta da realidade. Em seguida, é preciso salientar um traço importante, a sua capacidade de inserir bem o tempo na estrutura literária, seja injetando no tecido narrativa, seja quebrando-o por meio do relato descontínuo. Aí ele geralmente acerta a mão. Um terceiro traço positivo é a capacidade de se tornar convincente tanto para o leitor culto quanto para o leitor mais simples. Isso o aproxima da família espiritual de escritores como essa de Queiroz, Dickens ou Balzac. E isso é provavelmente o grande motivo dele não ser tão estudado na academia. Porque na época do Érico, na época que ele publicava seus livros, ele não teve tanto destaque na crítica e na academia, porque ele escrevia para o povo mais simples. As pessoas gostavam da escrita dele e compravam o livro. Então ele vendeu muito na sua época já por escrever muito bem. E ouvindo um pouco da professora Monique, né, que fez uma leitura conjunta, inclusive está fazendo de Todo o Tempo e o Vento, falando sobre isso, ela falou realmente que o Dickens passou pela mesma coisa, né, porque ela é uma grande estudiosa de Dickens. E isso de conseguir vender e falar com o povo geralmente é afastado pela academia, porque aí não é erudito o suficiente para eles. Então, infelizmente, é uma coisa real. E é mais ou menos a mesma coisa que o Otto Maria Karpov vai falar aqui no Mais Livros na Mesa, que é uma coletânea de ensaios que saiu recentemente pela Sétimo Selo, e ele tem um texto só sobre Érico Veríssimo aqui. Ele vai falar que o Retrato, que é o segundo volume da trilogia O Tempo e o Vento, crônica romanceada da evolução do Rio Grande do Sul, do tempo das missões até os nossos dias, desta vez a crítica reconheceu a alta seriedade do escritor gaúcho, elogiando-lhe devidamente a obra. Mas não acredito que elogios sejam suficientes para apreciar-lhe a originalidade dessa obra, sendo que não há nada de comparável na literatura nacional. Talvez a limitação do espaço concedido nos jornais aos críticos não permita dar análise interpretativa. Tampouco é possível dá-lo neste artigo, que apenas pretende fornecer alguns materiais para tanto. E aí ele vai falar um pouquinho sobre a técnica novelística do Érico. O que chamou a atenção também é o fato de que ele era um grande leitor e adepto dos romances ingleses do século XIX, o que distancia bastante, assim, da forma dele de contar a história, pelo menos no meu ponto de vista, né? Pelo pouco contato que eu tive também com essa literatura. E por fim, para falar um pouquinho aqui da história da literatura brasileira, também é um livro da Sétimo Selo, aqui é da Luciana Piccio, que é uma italiana, que fez esse livro aqui só sobre o Brasil. E ela vai falar sobre a segunda via da narrativa modernista. Então a gente teve aqui duas vias principais dessa narrativa, porque era muito comum ter o romance regionalista com aspectos bastante regionalistas sendo o foco, né? E aqui o Érico Veríssimo vai fazer um pouquinho diferente. A segunda via da narrativa modernista é representada por aqueles escritores e obras que, em vez da representação de um Brasil diverso, no plano da denúncia ou simplesmente do folclore e do testemunho regionalista, tendem à inserção da realidade brasileira em uma problemática que, em qualquer latitude, envolve o homem enquanto tal, mas sobretudo como ser pensante, tocado por problemas psicológicos, religiosos e sociais. E ela vai falar que a prosa do Érico Veríssimo é límpida, impressionista, construída com períodos breves, nasce sob o signo do tempo, que é o verdadeiro personagem do seu narrar.
todo mundo foca muito nessa questão do tempo como um grande protagonista nas obras do Érico mesmo. E uma coisa aqui que me chamou muito a atenção, que a professora Luciana aqui falou, é que o tom narrativo é aquele de O Vento Levou, uma primeira etapa que reconstrói a história do continente rio-grandense desde o fim do século XVIII até a Revolução de 1893, uma segunda e uma terceira etapas que levam os filhos dos filhos até os nossos dias. Então, o tempo e o vento são, de fato, praticamente personagens aqui, são elementos muito marcantes da prosa de O Tempo e o Vento. Bom, se tudo isso que eu falei não foi suficiente, eu vou terminar o vídeo de hoje lendo as primeiras linhas, porque as primeiras linhas do livro já me pegaram simplesmente pela narração, que é assim, a ambientação desse livro é sensacional. Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Era tanto silêncio e tão leve o ar que se alguém aguçasse o ouvido, talvez pudesse até escutar o sereno na solidão. Agachado atrás do muro, José Lírio preparava-se para a última corrida. Quantos passos dali até a igreja? Talvez uns 10 ou 12, bem puxados. Recebera a ordem para revezar o companheiro que estava de vigia no alto de uma das torres da matriz. E aí ele vai desenvolvendo, então, esse primeiro personagem que vai surgir aqui no Sobrado. É isso, já me estendi demais falando desse livro, mas de uma forma, assim, bem resumida, o Continente Volume 1, de O Tempo e o Vento, vai trazer um emaranhado de personagens, vai te envolver na história desses personagens e vai te contar a história do Brasil sob uma perspectiva bem do sul mesmo, né, bem regional, sendo que, além dessa construção, nós temos construção boa de personagens, enredo bem amarradinho e descrições muito bem feitas. Então, é a fórmula para eu amar um livro. E, geralmente, assim, os livros que são, assim, eu costumo gostar bastante. Foi o caso, então, de O Continente Volume 1. E espero poder trazer para vocês também, mais para frente, as minhas impressões em relação ao volume 2. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, tenham assistido até aqui. Já agradeço vocês, porque falei bastante no vídeo de hoje, mas, enfim, eu me empolgo mesmo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe uma curtida, deixe seus comentários, digam se vocês já leram, se vocês se interessaram. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.